Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Estamos entrando aqui no nosso Chá das 5 para mais uma conversa sistêmica. Mais uma conversa que vai trabalhar com a visão sistêmica. Dessa vez nós vamos falar da nossa criança. Eu vou esperar algumas pessoas dizerem um hello aí para mim, para a gente começar a conversar. Já são 17 horas, vamos brindar nosso chá das 5 com água. Água fresquinha, hidratação é muito importante. E eu quero, então, dar as boas-vindas para vocês nesse chá das 5 dessa quarta-feira. Quem estiver entrando aqui agora e quem for ver essa live no futuro. Muito bem-vindos. Bom, meus queridos, vamos falar da nossa criança. Todos nós já fomos crianças. Todos. Não tem como desembarcar no planeta Terra sem ter passado pela infância e pela adolescência, né? Adolescência é um outro caso que eu vou falar aqui numa outra ocasião. Por enquanto, vamos falar de criança. Adolescência, eu vou falar um pouco mais para frente. Para conversar um pouco com vocês sobre a nossa criança, eu estudei esse livro aqui, da Laura Gutman, O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. É um livro, assim, que fala da maternidade e o encontro com a própria sombra. É forte. Eu recomendo a leitura para quem quiser aprofundar. E a gente estuda muito, né, para conversar com vocês. E essa indicação de leitura foi feita pelo meu professor, Léo Costa, que deu um curso recentemente para nós. Eu recomendo também vocês conhecerem o Léo Costa, meu professor. Nós fizemos um curso, ele deu o curso que eu participei, sobre a infância na visão sistêmica. E então eu venho conversar com vocês sobre algumas das reflexões que eu fiz a respeito. Ó, meus cachorros já estão latindo. Só que hoje eu me adiantei, passei com elas. Elas estão sossegadas, mesmo assim, deve ter gente andando na rua, elas dão o sinal de que tem gente andando por aí. Tá tudo certo. Essa é a função delas dentro de casa, né? Bom, meus queridos, de acordo com Laura Gutman e de acordo com o que eu vejo nas pessoas e na minha própria vida e na vida da minha filha, todos os seres humanos nascem amorosos. Seres humanos nascem prontinhos para formar vínculos. E esses vínculos são fortíssimos na infância. Imagina, a gente começa dentro da barriga da nossa mãe, como se a gente fosse uma coisa só com a nossa mãe. Eu já falei outro dia aqui um pouco sobre a vida intrauterina. E que o bebê dentro da barriga da mãe e a mãe são uma coisa só. Não apenas fisicamente, mas como a criança ela ainda não tem discernimento, ela não conhece nada, ela participa do campo emocional da mãe. Então, tudo que a mãe sente impacta naquela criança. Mas ela só vai sentir tudo aquilo depois que ela nascer, depois que ela começar a crescer e elaborar as próprias ideias. Então, assim, as crianças, elas nascem prontas para formar vínculos, para amar e ser amadas. Mas nem sempre as mães estão disponíveis para essa maternagem. Sabe o que é maternagem? Maternagem é aquele papel que as mulheres fazem de cuidados com uma criança recém-nascida,
criança pequena. A maternagem são os cuidados. Geralmente, esses cuidados são feitos pela mãe, mas também podem ser feitos por uma avó, por um cuidador, uma cuidadora que estiver tomando conta dessa criança na eventual ausência da mãe. Mas vamos falar no geral que seja a mãe, né? Então, a maternagem, ela é aquele conjunto de tarefas que a mãe tem que desempenhar para dar conforto, para suprir as necessidades daquela criança. As necessidades da criança, gente, são múltiplas e é bem complicado a função da maternagem, né? A função da mãe. Ela muitas vezes tem complicações no parto, no pós-parto, pode ter uma depressão pós-parto, a mãe pode ter outros afazeres, ela se sente assoberbada, o sono é prejudicado, porque a criança tem que aprender a dormir, e muitas vezes troca o dia pela noite. Então, tudo isso é complicado, é muito difícil. E mesmo assim, gente, olha a cachorrada gritando e latindo. Mesmo assim, a criança se vincula de uma forma na mãe que ela é completamente leal. A mãe pode fazer o que quiser, essa criança continuará apaixonada por ela. Muitas vezes a mãe não tem disponibilidade emocional para se vincular a essa criança. Ai, gente, desculpa. É muita latição, mas elas vão parar já já. Como sempre, como toda quarta-feira. Então, olha, às vezes a mãe não tem disponibilidade emocional para se conectar com essa criança e com as necessidades dela. E aí, a criança chora, a criança dá trabalho, a criança chama atenção, a criança fica doente. De todas as formas, essa criança usa para chamar a atenção dessa mãe, para que ela acorde das próprias questões e se dedique melhor a essa criança. Não que as mães não se dediquem, elas se dedicam ao que elas conseguem. Porque não tem jeito. Quando uma criança nasce, a mãe, ela começa a recapitular na vida dela a própria infância. E aí as sombras dela vêm. Porque, gente, convenhamos, nem todos nós tivemos uma infância absolutamente feliz. Muitos de nós nem nos lembramos da nossa infância, de tão traumática que ela foi. Muitos de nós achamos que a infância nossa foi de certo jeito, mas quem contou essa historinha foi a nossa mãe, do jeito dela. Pintadinho de cor-de-rosa, com lacinho de fita. E às vezes são discursos enganosos. São historinhas que a mãe conta e que a gente acaba assumindo que foi assim que foi a nossa infância. E a gente não se lembra. Por que será que a gente não se lembra, né? Sabe, gente? De acordo com a Laura Gutman, muitas das coisas que a gente não se lembra da infância é porque são experiências que a gente viveu e que a nossa mãe não nos ajudou a compreender. Ela não colocou uma legenda, um nome para aqueles sentimentos, aquelas emoções que surgiram das experiências. E quando a criança ela manifestava, por exemplo, um medo, uma raiva, a mãe às vezes contava outra história, falava que era outra coisa. E a criança nunca entrou em contato diretamente com o que ela estava sentindo, porque a própria mãe não tinha contato interno com seus sentimentos. Então, ela nem sabia como nomear para a criança. A criança bate o pé, se joga no chão,
A mãe podia chegar e falar assim para ela, deveria, né? Filho, filha, você está com raiva. Deixa essa raiva passar, a gente conversa depois. Mas fica tranquilo, pode ter raiva sim. E deixa a criança lá com a raiva dela. Mas, ao contrário, o que as mães fazem, principalmente em público, quando a criança começa a expressar uma raiva? A mãe reprime a criança. Para com isso, não sei o quê, e dá uns tapas, e a criança fica com mais raiva, e aí é tudo muito complicado. As crianças que nós fomos, e aí a gente faz isso com os nossos filhos, as crianças que nós fomos foram muito reprimidas. Nós não podemos expressar as nossas emoções e ter um adulto que explicasse o que a gente estava fazendo de uma forma razoável, de uma forma efetiva, que fizesse com que a gente conseguisse se entender e até se controlar. Pior ainda os nossos avós, né? Que batiam nos nossos pais, ou então dava aquela olhada, assim, a criança já não se expressava. Criança, eu lembro muito bem de ouvir que no tempo da minha mãe era falado que criança era para ser vista, não ouvida. Né? Quer dizer que a criança ela não tinha direito nenhum a se expressar nas gerações anteriores à nossa. Olha que coisa mais triste, né? E, gente, se nós não aprendemos na infância nomear as nossas emoções, nomear os nossos sentimentos, se não teve um adulto que explicou pra gente o que a gente estava sentindo e como lidar com isso, dá-lhe terapia agora, né? Pra gente se entender, pra gente aprender a como nos controlar, como conviver. Porque quando a criança ela não consegue se expressar, ela vai fazer alguma coisa para sobreviver nesse ambiente que é um ambiente não compreensivo, que não acolhe as expressões dela. Pior, muitos ambientes são violentos com as crianças. As crianças experimentam a violência. E aí, então, elas têm que criar mecanismos de defesa, de sobrevivência. Então, é tudo muito, muito, muito difícil na vida das crianças. Lembra que eu acabei de falar? A gente esquece o que aconteceu lá, mas esquece justamente porque a gente não teve a experiência nomeada, explicada para nós. Então, é melhor apagar e fica lá reprimido no inconsciente. Só que ao longo da vida, aquela criança que não teve suas necessidades emocionais atendidas, ela vai escapar, ela vai entrar na vida do adulto, em comportamentos, em situações que a gente não sabe lidar, e aí a gente lida como criança. E isso, gente, é de 0 a 99 anos. Certeza que você conhece, ou você mesmo é assim, eu me pego assim de vez em quando, adultos se comportando como crianças, sem saber como fazer. E pior, adultos que se casam e os dois, o casal, se comportam como crianças. Um representa a sombra do outro. Então é muito triste. Então, como fazer para a gente quebrar com isso e começar a modificar essa linguagem para a gente ajudar os nossos filhos a serem mais felizes? Tem saída, viu, gente? E a saída é olhar aqui, ó, para nós mesmos em primeiro lugar. Então, como que foi a nossa infância? A gente teve chance de se expressar? Nós conseguimos? Os nossos pais falaram a verdade pra gente das coisas ou ficava dando aquelas pistas erradas? Eu vou contar um caso para vocês. Eu sou viúva e no dia que o meu marido faleceu, a minha filha tinha 9 anos de idade.
E na hora que meu marido faleceu, o médico que veio e atestou a morte veio falar comigo. Eu estava meio em estado de choque e o médico falou assim para mim: a senhora tem filhos? Eu falei: tenho uma menina de 9 anos. Ele falou assim para mim: então fala para ela que o pai dela foi fazer uma viagem. Eu fiquei completamente sem entender, né? E hoje eu penso assim, meu Deus, né? Esse médico, tudo bem que ele não era um médico psiquiatra, né? Ele era um ginecologista. Esse médico, ele imagina a dor que ele tinha na infância dele. Imagina como ele estava acostumado com as mentiras, né? Ele não sabia agir de outra forma. Um senhor que tinha feito o meu parto, eu nasci nas mãos desse médico, né? Imagina. Então ele já tinha filhos criados, talvez ele já fosse avô, e ele ainda funcionava nesse modo, né, de vamos contar uma mentira para as crianças porque elas não dão conta da verdade. Ora, quem não está dando conta da verdade é o adulto. Gente, sabe como que a gente realmente deve se comportar? Como nós nos devemos comportar com as crianças? Como se elas fossem mini adultos. Claro que a gente vai adaptar a linguagem a uma linguagem que elas consigam entender. Mas as crianças, gente, elas sabem absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Elas sabem tudo, porque elas estão imersas no mesmo ambiente emocional que nós. Então, qual que é a opção de como conversar com as crianças? Sempre, gente, 100% das vezes falar a verdade. Se eu não posso falar a verdade para uma criança, então, o que será que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu não posso falar a verdade? A criança já sabe, ela não sabe só como expressar. Então, é bom para a saúde mental dessa criança que você sempre, a qualquer preço, fale a verdade para ela, porque ela já sentiu a verdade. E se você senta e fala com ela do que está acontecendo de uma forma que ela entenda, mas a verdade, gente, ó, é libertador. É libertador para nós, é libertador para essas crianças e para todo mundo que está em volta. Mas qual verdade é essa? A minha verdade? Não, a minha verdade é parcial. Eu só conheço um pedacinho da verdade, só onde eu olho aqui. Se eu não consigo fazer assim para olhar a verdade do lado, então que verdade que eu vou contar? Bom, primeiro, a verdade é uma coisa só. Que nem naquele caso que eu contei. Meu marido morreu. Não tinha outra coisa para dizer para aquela criança, né? Eu arrumei a linguagem, eu falei que ele estava muito doente. Naquele momento foi o que eu consegui fazer. E que papai do céu levou a alma dele. Né? Ela entendeu a metáfora. Entendeu? Meu pai morreu. Né? E ela teve que lidar com isso. Eu tive que olhar para a força dela e para a minha força, da gente ter que enfrentar essa realidade. Foi uma realidade, eu não tinha que esconder. Não tinha onde é que o pai dela foi. Não existe isso. Né? Então a gente tem que falar, porque a criança, ela dá conta da vida dela, das coisas que acontecem com ela, principalmente as coisas mais importantes. Filho, vai nascer seu irmãozinho. Né? Filho, eu e o papai vamos nos separar. Mas eu e você, eu e seu pai, sempre seremos seus pais. A gente só se separou como casal. Mas eu continuo sendo sua mãe, seu pai continua sendo seu pai. Então, as verdades, elas têm que ser ditas. Mas eu estava falando qual verdade, né? A verdade é vista de uma visão de drone, vista do alto, assim, uma verdade com distanciamento, o suficiente para não ser minha opinião. Por exemplo, não posso dizer para minha filha, olha, sua avó, mãe do seu pai,
é uma cobra, é isso, é aquilo. Eu não posso. Porque a família do pai dela é sangue da minha filha também. Eu não posso falar mal. É minha opinião, eu guardo para mim. Qual que é a verdade? Olha, filha, este Natal nós vamos passar aqui na família da vovó, no ano novo a gente passa na outra vovó, tá todo mundo querendo ver você, mas não fica mascarando a verdade. Fala a verdade. Uma verdade, quando eu digo que é de drone, é porque ela tem várias facetas. Não é só a minha opinião. Então eu tiro minha opinião de lado e falo o que é verdade para essa criança. Acalma o coraçãozinho dela. Criança que é lidada, é educada com a verdade, não dá show, não fica tentando chamar atenção, não fica doente recorrente, porque todas essas coisas que as crianças fazem é para acordar a mãe, é para a mãe sair do seu mundinho interno e atender as necessidades dessa criança, olhar para ela de verdade. Mas enquanto a mãe ainda está olhando para a própria criança ferida, ela não consegue cuidar da criança dela, dos filhos dela. Então, gente, nós temos que olhar para a nossa criança e dizer para ela assim, ó, faz esse exercício comigo agora. Sua criança, gente, está no seu corpo. O seu corpo físico é resultado da sua infância e da sua adolescência. E de tudo que você viveu até hoje na vida adulta. O seu corpo é feito de memórias. Desde a sua vida intrauterina, está tudo aqui. Então, para você conversar com a sua criança, basta você conversar com o seu corpo. Então, você bate a mão aqui no coração. Faz isso agora, quem está me assistindo. Bate a mão aqui, respira. Respira e diz assim, tá tudo bem. Respira e diz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode ser como você é. Diz para sua criança. Você é certa como você é. Quando você sente tristeza, tá tudo bem sentir tristeza, tá tudo certo. Quando você sente raiva, você tá certa em sentir raiva, tá tudo bem. Quando você sente medo, tá tudo bem sentir medo. Você pode sentir medo. Quando você sentir culpa, tudo bem sentir culpa. Isso acontece, tá tudo bem. E aí você respira de novo, respira. E você supera esse sentimento. Tá vendo o que eu fiz? Eu falei os nomes dos sentimentos. Muitos de nós até hoje não conseguimos nomeá-los. Mas agora, como adulto, a gente tem essa condição de nomear os sentimentos que a gente tem. E a gente entrar em contato com eles para poder explicar para as nossas crianças o que elas estão sentindo. Eu não sei se vocês sabem, mas a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é uma legislação brasileira que fala sobre a educação no Brasil. Uma das questões mais importantes que a BNCC traz são as competências socioemocionais. As competências socioemocionais são competências que nós desenvolvemos para lidar com as nossas emoções. Eu comigo, eu com o outro e eu com o mundo. Essas competências são habilidades que a gente treina. E a gente tem que treinar desde pequenininho. Porque senão você tem briga na escola, você tem briga na rua, você tem pai e mãe querendo bater no filho do vizinho. Sabe essas coisas? Não precisa ter. Nós temos a linguagem para isso. A linguagem é uma competência que o ser humano tem. Só o ser humano tem. Esse tipo de linguagem que a gente tem tão elaborada, né? Só o ser humano que construiu. Então, nós temos a linguagem para a gente nos entender. Não precisamos partir para briga.
Não precisamos dar uma voadora no outro para dizer que a gente está certo. Nós podemos trocar ideias. Então, as discussões no nível das ideias é sempre bem-vinda. A gente não precisa estar sempre certo. São pontos de vista, muitas vezes, quando a gente discute. E qual o problema de discutir? O problema é chegar na violência. Então, nós temos que olhar para nós mesmos, para a infância que a gente teve, e lembrar, será que eu me lembro da minha infância? Se eu lembro, são memórias minhas mesmo ou foi historinha que a minha mãe contou da minha infância? Será que eu sofri algum abuso na infância e eu não consigo nem me lembrar, apaguei da minha memória? Gente, tudo isso a gente precisa se trabalhar. Ai, mas como, Nilce? Olhando para dentro. Porque senão a gente vai repetir o que fizeram com a gente nos nossos filhos. Então hoje, gente, eu estou conversando com vocês sobre a nossa criança interior. Ela, sim, é criativa, é fonte de alegria, é fonte de espontaneidade, mas também é o depositório dos nossos sofrimentos. Toda a nossa personalidade se formou lá. Tudo que é de bom e que é de ruim. E eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que tenha conseguido suprir absolutamente todas as necessidades do seu filho e não deixar nenhuma marca. Isso não existe, gente. Na humanidade é assim. Nós estamos aqui por causa dos nossos karmas, das coisas que a gente fez na nossa vida. A gente continua nesta vida para resolver os resultados das nossas ações, os nossos karmas. Então, a gente nasce na família certa, na família certa que tem os problemas certos para nos passarem esses problemas e a gente resolver os nossos karmas. Então, não tem nada de errado no planeta. A gente só precisa se melhorar para que as próximas gerações, para que a gente mesmo ainda nessa vida consigamos ser mais felizes. É possível ser feliz, mas não dá para ser feliz sem corrigir os males que nos acometeram na infância. Alguém tem pergunta? Eu estou vendo aí várias pessoas que curtiram. Queria que vocês me dessem um oi para eu saber quem que está aí. Perguntas, eu gostaria de ouvir. Porque esse é um assunto, gente, dolorido, mas necessário. Eu, por exemplo, tenho uma netinha agora. Eu não sei como que a minha filha está lidando com a minha netinha, porque elas moram em São Paulo, eu moro aqui em Mogi Guaçu, e eu não tenho muito contato desde que a pandemia começou, né? Oi, Kátia, bem-vinda. Se você tiver alguma coisa para falar aí, tá? Para a gente trocar, estou à disposição, tá? Então, como eu estava dizendo, assim, desde que a pandemia começou, eu não pude mais visitar. Eu estava indo uma vez por mês, então estava bem gostosinho de estar junto. E eu percebi uma coisa curiosa. A minha filha, até então, a menina era bem bebê, agora já está com 1 aninho. A minha filha ficava o tempo inteiro em cima. A menina gemia no berço, ela estava lá para atender a toda e qualquer necessidade da criança. A criança não podia se frustrar 5 minutos. Teve uma hora que eu falei assim para ela, eu falei, filha, mas você não fica cansada? É assim mesmo que você faz? Você voa, né? Não deixa a menina nem dar uma gemidinha? Ela falou assim, e a minha psicóloga também falou isso para mim, que não é bem assim e tal, né? Então, eu falei, bom, então eu vou ver direito, né? Eu não critiquei muito, porque eu estava indo uma vez por mês lá, estava começando a ver, depois logo a pandemia me impediu de ir para lá, né? Então, assim, talvez a minha filha esteja querendo suprir na filha dela alguma coisa que eu deixei de suprir nela. Ela deve ter sentido algum abandono.
afinal, eu fui trabalhar quando ela era bem pequena, não tão pequena assim, ela tinha 3 anos. Eu fui trabalhar, eu fui estudar, então ela ficou, a partir do momento que eu fui trabalhar e estudar, ela ficou muito tempo longe de mim. Então, talvez agora ela esteja querendo suprir para a menina aquilo que eu deixei de suprir para ela. Mas não tem jeito, gente. Não tem como você suprir absolutamente tudo, mas tem como você minimizar os traumas de uma criança a partir de você olhar para os seus próprios traumas. Muitas das crianças, gente, vivem o horror dentro das famílias. Isso não é falado. Mas por que vocês acham que os horrores continuam acontecendo? Porque foram crianças que passaram pelo horror, que agora são adultos e só conhecem aquilo e eles vão reproduzir esses comportamentos. Então a gente precisa se corrigir até. Então a Kátia disse assim: muito bom esse assunto, eu também era assim com a minha primeira filha, na segunda foi mais tranquila. Legal, Kátia. Você também ficava em cima da sua primeira filha, tentando suprir todas as necessidades dela? Isso eu acho que em parte é bom para a criança, né? Mas em parte é um pouco estressante também para a mãe e para a criança. Na segunda foi mais tranquilo, que você já não estava com medo que ela morresse tão rápido, né? Porque a gente que é mãe de primeira viagem tem medo que a criança morra, né? A gente está o tempo inteiro lá em cima para ver se está respirando, para ver se o pezinho está quentinho, né? É muito interessante. É muito interessante. Mas, gente, olha, existem muitos segredos que acontecem nas famílias. E geralmente, quando as crianças percebem, as mães contam outra história. As mães inventam. E a criança acaba acreditando no que a mãe falou. E ela cria uma cisão na personalidade. Olha que louco. Por quê? A criança sabe de tudo. Eu já falei isso para vocês agora há pouco. Ela sabe de tudo o que acontece. E de repente acontece alguma coisa e a mãe dá uma outra versão, ela fala que aquilo não aconteceu, a criança sabe o que aconteceu, ela viu, ela sentiu, ela ouviu, e a mãe fala que não aconteceu. Gente, a criança, por lealdade máxima, por vínculo que ela cria, ela vai acreditar na mãe e vai deixar de acreditar nela mesma. E aí vão crescer crianças como crescem, crianças tímidas, crianças inseguras, crianças doentes, fracas, sem força de vontade para viver. Tudo isso por quê? Porque a mãe, ela contradiz todas as percepções daquela criança. Então, por exemplo, tem muita briga dentro de casa. E aí, até eu vi outro dia uma brincadeira, não foi uma brincadeira, foi um textozinho que eu vi assim, o irmão e uma irmã estavam brigando muito feio. Aí a mãe foi lá apartar, falou: o que aconteceu? Aí a menina falou assim: foi ele que me chamou de querida primeiro. O que é isso? Era mentira que os pais estavam falando para as crianças, porque eles brigavam, então a energia da briga, cara da briga, e um tacando as coisas no outro, e ainda chamando de querido para as crianças ouvirem que é querido. Ai, querida! Um querida falando com ódio, vira o quê? Vira um xingamento. Então as crianças estavam se xingando de querida. Então não adianta querer enganar as crianças. A gente tira a força delas. As crianças dão conta das coisas que acontecem na vida delas. E antes da gente olhar para as crianças, antes da gente conversar com elas, a gente tem que olhar aqui, ó, como é que foi a minha infância. Ai, mas eu não lembro, Nilce. Então você vai lembrar que historinhas que a sua mãe contou para você. Como você se sentia quando você ouvia aquelas histórias? Você se sentia bem ou se sentia mal? Se você se sentia mal, é porque era uma mentirinha. Era um discurso enganoso. Mas a mãe faz isso porque ela também passou por isso dessa forma. E acredita que é assim que se cria os filhos. Hoje, gente, vamos quebrar isso. A gente tem que ser mais feliz do que isso. Vamos lá, a Kátia está falando assim.
Eu e meu esposo falamos sempre a verdade, sempre escutamos nossas filhas. É que delícia, né, Kátia? Sei que temos muito a aprender ainda. Todos nós temos muito a aprender. Mas só de você colocar esse princípio da verdade na sua família já é tudo. A gente não consegue, sabe, dizer 100% a verdade. A gente sempre, né, dá uma filtradinha. Mas só de você colocar esse valor, acima de tudo, eu falo a verdade, aí, né, você já vai estar falando mais a verdade do que as gerações passadas, tá? Muito bom. Todo mundo tem que aprender. Também estou aprendendo. As dúvidas, pessoal? Adoro quando vocês trocam ideia, fazem perguntas, fazem comentários. Gente, a verdade é tudo na vida. Tudo. As crianças, elas ficam autoconfiantes porque elas começam a acreditar nas próprias percepções. Porque como as crianças sabem tudo mesmo, não adianta querer enganar, é bom que a gente fale a verdade e confirme as percepções que elas têm. Gisele, adorei esse tema. Realmente minha filha de 10 anos é mais madura do que eu. Lida melhor com as coisas e me ensina muito. Legal, né, Gisele? Mas assim, toma cuidado um pouquinho com essa questão de minha filha é mais madura do que eu. Você é o adulto da relação, tá, Gisele? Você é o adulto da relação. Não deixa sua filha cuidar de você, não. É muito pesado para ela, tá? Desculpa se eu não entendi direito o que você escreveu, mas deu a entender, e isso acontece muito, viu? Quando uma filha é muito perfeita, né? É muito adulta, a mãe acaba colocando ela assim como mãe dela. É muito complicado isso. Aí a filha, para não dar trabalho, e para ser a boazinha, ela vai ficando cada vez mais perfeitinha. Isso é muito pesado para uma criança, para um adolescente, viu? Então é melhor o adulto tomar conta da própria criança para que o filho dele não tenha que fazer isso, tá? Então não sei se é o caso, Gisele, mas é um caso que acontece muito, 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 né? Das meninas, principalmente, serem tão maduras, mas elas se tornam maduras para cuidar da criança da mãe, que é uma criança ainda ferida. Então, dá-lhe terapia, viu? Para essas mães que colocam as filhas no lugar de mãe delas, né? É muito complicado isso, é muito pesado para a criança. A gente acha que não, que ela é assim porque mas é bem melhor a gente deixar as crianças serem crianças, né? E eu cuidar da minha própria criança interior. E falar assim, ó, novamente, ó, vamos lá. Batendo a mão aqui no peito, sim, sabe? Aqueles tapinha que a gente dá na bunda do nenê, quando ele tá com fraldinha, assim, para ele dormir, dá esses tapinhas aqui no peito e diz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem você ter medo. Tá tudo bem você ficar assustada. Tá tudo bem você ter raiva. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu cuido de você. Se a mamãe não conseguiu cuidar, não tem problema. Eu cuido. Fala assim. Eu falo a minha idade e digo para minha criança, eu tenho 55 anos, eu posso cuidar de você. Legal, Gisele. Então, ó, sempre assim, ó. Sempre que vier um sentimento ruim, gente, olha só a dica, hein? Sempre que vier um sentimento ruim em você, vem uma raiva, vem um inconformismo, vem vontade de chorar, um desespero, é a sua criança ferida. Porque adulto dá conta das coisas. Adulto tá sempre neutro. Adulto não é para ficar, sabe, assim, ó, fica com raiva, fica legal, fica com raiva, fica com medo, fica, sabe, não. Isso daí é a nossa criança que ainda não conseguiu nomear os próprios sentimentos, organizar as próprias emoções. Então a gente tem que fazer isso, porque senão os nossos filhos é que pagam o pato por lealdade,
Por lealdade, eles vêm para nos salvar, salvar a própria mãe. Gente, ó, judiação é um peso, né? Então, vamos tirar esse peso deles. Eu cuido da minha própria criança. E aí eu consigo cuidar dos meus filhos também. E eles não precisam cuidar de mim. Eles podem crescer livres. Gente, isso é tão comum, porque nós fomos muito machucados na nossa infância, muito feridos. Nos falaram muita mentira. Então a gente hoje tem que cuidar da própria criança, tá? Vamos cortar aqui na nossa geração esse modo de lidar com os filhos. Vamos cortar aqui agora. Vamos nós nos encarregarmos da nossa própria felicidade e deixar que eles sejam felizes, deixar que eles sejam confiantes e que eles consigam essas habilidades socioemocionais que a gente tanto lida na escola para ajudar as crianças a ter. A Adriana está dizendo, tenho medo de tudo. Adriana, não é você que tem medo, é a sua criança. Algo aconteceu lá, na sua infância, que marcou muito. Às vezes foram mais de uma situação, várias situações, que fizeram com que você achasse que o mundo era perigoso, que tinha ameaças, né? Mas dá para você sair disso, viu? Dá para sair disso. Não precisa ter medo. A maior parte das coisas que a gente tem medo nem acontecem depois. Mas o medo é da criança. Começa aqui, ó, dizendo, tá tudo bem. Tá tudo bem você ter medo. Não tem problema. Isso pode passar agora. Se você não conseguir dar conta, Adriana, tem terapia para isso, tá? Então eu vou fazer agora um chamamento, pessoal, para todo mundo que está aqui. Agora no primeiro final de semana de dezembro, que vai ser sábado e domingo agora, gente, dias 5 e 6, vai ter na Faculdade Franco Montoro, com o meu grupo de estudos de constelação, com a minha professora Maria Aparecida Dionísio, na Faculdade Franco Montoro, gente, no período da tarde, a partir da 1h30 da tarde, da 1h30 às 5, vai ter constelações gratuito pelo meu grupo, mas vocês têm que se inscrever. Manda mensagem para mim para se inscrever. Se você quiser passar por uma terapia de constelação gratuita na Faculdade Franco Montoro, com o meu grupo de estudo, estão convidados, viu? Quem estiver aqui agora, mas você tem que me mandar uma mensagem, porque as vagas são limitadas, tá? E você tem que chegar lá às 1h30 da tarde e ficar até às 5, porque aí depende de quantas pessoas vão ser atendidas, você vai ficar ali assistindo. Por quê? Porque quando a gente assiste a uma constelação, a gente se beneficia também dela, tá? Não é só quem está constelando, todo mundo se beneficia, por isso que é sistêmico, tá ok? Então, se você quiser Adriana, se você quiser Gisele, Kátia, conhecer, me manda uma mensagem que eu reservo uma vaga para vocês lá. Pode ser ou no sábado ou no domingo. Eu acho que esse vai ser o último final de semana que vai ter no ano, mas a gente retoma no ano que vem, tá? Então, laboratório é aberto ao público, é gratuito. Agora, quem quiser fazer terapia individual de constelação ou outras terapias que a gente trabalha no Espaço Mahadeva, manda mensagem para mim, a gente conversa, você vai lá, marca um horário, para a gente poder superar problemas, né, gente? Nós temos dificuldades, nós temos desafios na nossa vida. Então, ó, tenho medo de tudo, tem gente que tem muita ansiedade, tem gente que tem uma tristeza que não sabe de onde, tem gente que sabe de onde que tem os traumas, né? E a gente pode ajudar nessas questões todas, tá bom? É para isso que a gente estuda, para isso que a gente está aqui. Então, ó, para conversar com vocês hoje, só vou mostrar para vocês. Eu estudei 3 livros, tá? Eu estudei O que Aconteceu na Nossa Infância, o que Fizemos com Isso, da Laura Gutman, já mostrei. A Comunicação Não Violenta e Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos.
Então, esses 3 livros são base da nossa conversa de hoje, tá ok? Então, eu estou chegando ao final da nossa fala e quero que vocês tenham, assim, muita alegria no coração, muita esperança, porque a nossa criança interior, ó, tá aqui, tá aqui. Então, eu quero que vocês coloquem as mãos aqui, assim, agora, e deem um abraço na sua criança. Traz conforto para ela, traz segurança para ela. Respira agora, inspira e expira. E dá esse carinho, esse conforto. Cada vez que você tiver uma emoção forte, é a sua criança que está pedindo para você um colo, um conforto. E o papai e a mamãe já fizeram o papel deles na nossa vida. Agora é com a gente. Somos nós que temos que nos cuidar, tá? Isso não é abandono, isso é natural. A gente já cresceu, não tem mais o papai e a mamãe para cuidar. Agora aqui, ó, sou eu que cuido de mim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Outra dica que eu dou para vocês, pega uma boneca ou pega um travesseiro e na hora de dormir você aconchega com você e diz assim, projeta nessa boneca ou nesse travesseiro a sua criança interior. Fala assim, vem aqui, aconchega comigo que eu cuido de você. E dorme abraçado com ela, veja, não para sua criança cuidar de você, é você, adulto, que vai cuidar dessa criança. Então, vem cá que eu cuido de você. E dorme com ela aconchegada no seu corpo. Pode ser uma boneca, como eu falei, pode ser um travesseiro. E aí você vai amadurecendo, você vai se desconectando da sua criança emocionalmente, porque você vai cuidando dela e ela vai parar de exigir de você uma atenção. Vai parar de você ficar doente, você vai parar de ter descontroles emocionais, porque tudo isso está lá na sua criança e você precisa cuidar dela. Precisa muito cuidar dela, tá? Gratidão, gratidão. Ah, que coisa linda, Kátia. Eu que agradeço, viu? Pelo seu carinho, pela sua atenção. Nós estamos aqui para servir, tá? Então, eu que agradeço e me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá? Então, ó, com todo carinho, acolha a sua criança. Mais uma vez eu vou dar dica, gente. Veio um sentimento ruim, é a sua criança que está pedindo. Dá um carinho para ela. Veio um sentimento de raiva, de vontade de chorar, olha para baixo assim e fala assim, olha, se comporta. Depois a gente faz uma coisa legal juntas. Funciona, gente. E faz a coisa legal juntas, hein? Eu só não aconselho você trocar, tipo assim, ó, se comporta que depois te dou um doce. Porque aí você vai começar a comer doce para essa criança, você vai engordar. E quem engorda é você, tá? Então, assim, ó, se comporta. Depois a gente faz uma coisa legal juntas. Aí você vai passear num parque, você vai, sei lá, assistir um filme engraçado, alguma coisa para trazer a alegria da criança para fora, tá? Porque a criança está sofrendo, então você vai substituindo esses sentimentos de sofrimento pela alegria espontânea da criança. Deixa a sua criança, afinal, se curar. Cura essa criança. Para de ser reclamona. Para de ser chorona. Tudo isso é a sua criança que está chamando a atenção, tá? Pensa sempre assim, agora eu sou adulta, eu tenho tal idade, eu dou conta. Tá bom, gente? Olha, gratidão. Tô vendo a gente aí aplaudindo. A Márcia, querida, obrigada. Adriana, obrigada, gente. Olha, gratidão. Então, eu vou encerrando nossa live por aqui. Vocês ainda podem, na página, colocar lá suas observações, suas perguntas, sugestão de temas para a gente falar, tá bom? E, ó, beijo no coração de vocês, que são adultos, tá bom? E um abraço carinhoso
todas as crianças que estão me ouvindo, de 0 a 99 anos, tá? Beijo, gente. Tchau.